E aí, pessoal, como vai? Professor William aqui mais uma vez. E hoje a gente vai falar sobre estimativa da média, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Bom, eu vou começar com uma introdução. Nessa introdução eu vou falar da estimativa por ponto, que é o jeito mais simples de fazer estimativa, tá? Depois eu vou trabalhar com a ideia de intervalo de confiança. A gente vai tentar entender o que é um intervalo de confiança, que isso é bastante importante. E depois o que é uma estimativa por intervalo, certo? Entendendo o que são essas coisas, aí sim a gente vai para a parte do cálculo, né? Como calcular um intervalo de confiança para a média. E a gente vai ver isso em duas situações distintas. A primeira situação é quando o desvio padrão da população é conhecido, e o segundo caso é quando a gente não conhece, né, o desvio padrão da população. Beleza? Então vamos lá, vamos começar. Então, primeira coisa, né, a gente vai trabalhar com duas formas de estimativa. Estimativa por ponto, que é bem rápido e simples que a gente vai ver, e depois a estimativa por intervalo, que é o grande objetivo dessa aula aqui. Beleza? Então, para dar uma ideia aqui, ó. Então, imagine uma população dos homens de uma determinada cidade. Uma amostra de 1.000 homens pode nos dar a média da estatura, certo? Essa é uma estimativa por ponto. O que significa isso? Então, dado todos os homens lá de uma cidade, você pega uma amostra de 1.000 homens. Como que você calcula a média, né, da estatura? A média da estatura de todos esses 1.000 homens, soma todas as estaturas e divide por 1.000, certo? Essa é a média usual, aquela média aritmética que a gente conhece. Essa é uma média que é uma média da amostra, não é uma média da população, certo? Mas ela nos dá uma estimativa de qual seria a média da população, certo? Ainda mais se a nossa amostra for uma amostra representativa. Mas ela ainda assim não seria a média verdadeira. A média verdadeira, para eu conhecer ela, eu teria que calcular uma média de todos os homens da cidade. Então, 1.000 homens, né, podem não ser suficientes se a minha cidade tiver ali, sei lá, 100.000 homens, né? Então, eu precisaria da estatura de todos eles. Certo? Então, a ideia de intervalo aqui que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó, já utilizando os mesmos dados, é possível fazer inferência estatística, que é o que a gente vai fazer aqui, e obter uma estimativa por intervalo. Então, poderíamos dizer, por exemplo, que temos 95% de confiança que a estatura média de um homem está entre 1,51 e 1,89 de altura. Claro que aqui é um intervalo bem, né, disperso, né? E com um grau de confiança relativamente alto de 95%, mas é esse tipo de coisa que a gente vai aprender a fazer. E a gente vai ver alguns exemplos aqui que vão ficar bem claro isso daqui. Então a ideia é isso, em vez de eu dizer um valor da média, eu vou dizer um intervalo. Eu acredito com tantos por cento de confiança que a estatura média dos homens está entre tanto e tanto. Beleza? Essa é a ideia aqui do que a gente vai fazer nessa aula. Tá? Então, aqui um lembrete, né, que para tirarmos conclusões do todo a partir de uma amostra, tal amostra deve ser representativa, e mesmo assim haveriam incertezas, né, sobre quão bem essa amostra representa a população. Vai que, por exemplo, ao selecionar lá os 1.000 homens, você pegou justamente os 100 homens mais altos, ou os 1.000 homens, né, no caso eram 1.000 ali, mais baixos da cidade. Então pode ser que não seja uma amostra representativa. Mesmo que não seja os 1.000 mais baixos ou os 1.000 mais altos, pode ter uma certa concentração ali, né, e a média da amostra pode não ser a média real ali da população, beleza? Então a gente vai trabalhar com um exemplo aqui que a gente vai ver, e por meio desse exemplo a gente vai construir a ideia do que a gente tem que fazer, e depois inclusive a gente vai voltar nesse exemplo para fazer a conta, e vamos trabalhar com outro exemplo posteriormente. Tá? Então, primeiro aqui, ó, estimativa por ponto. Então, suponha que um perito é chamado para averiguar se determinadas barras de chocolate de uma empresa, com peso de 100 gramas, né, as barras, apresentam a quantidade de 30 gramas de cacau conforme consta na embalagem. Então, a embalagem está dizendo que aquele chocolate é um chocolate que tem 30 gramas de cacau, certo? E o perito ele vai fazer isso, ele vai averiguar. Então, o que ele faz aqui? Ele pega uma amostra de 25 barras, né? Então, uma amostra, tomadas ao acaso, e ele calcula a média. Como é que calcula a média? Né? Soma todos ali, ele vê qual que é a quantidade de cacau em cada uma delas, soma tudo e divide por 25. E ele chegou nessa média aqui, 29,1 gramas. Beleza? Essa é uma estimativa por ponto. Por que por ponto? Porque ele pegou uma amostra e fez a média pontual dessa amostra. Tá? Da quantidade de cacau em todas as barras de chocolate de 100 gramas dessa empresa. Então é simples, né? Fazer uma estimativa por ponto. Basta pegar uma amostra e fazer a média aritmética ali dos valores desta amostra. Isso a gente já sabe fazer.
Bom, intervalo de confiança. Então, qual que é a ideia de intervalo de confiança? O intervalo de confiança, né, ele nos dá a ideia de quanto de incerteza devemos associar a estimativa de um parâmetro, não da certeza, tá? Apesar de que a gente lê meio da ideia que a gente está falando da certeza, mas o que ele nos dá é justamente a incerteza. Então, por exemplo, quando exibimos um intervalo de 95% de confiança, estamos dizendo que 95% dos intervalos obtidos da mesma maneira incluirão o parâmetro, tá? Por exemplo, a média verdadeira. Mas também estamos informando que 5%, né, a diferença aqui dos intervalos obtidos desta forma, não incluem o parâmetro. Tá? Então pode ser que isso quer dizer que 5% ali está fora daquele parâmetro que a gente está calculando. Estimativa por intervalo. Então, olha só, no mesmo exemplo das barras de chocolate. Então, a empresa informou ao perito que a quantidade de cacau das barras de chocolate de 100 gramas tem desvio padrão de 2 gramas. Tá? Aqui foi dado esse dado, né? Foi fornecido esse dado, melhor dizendo, pela empresa. Como que a empresa faz isso? Por meio de um controle de qualidade. Então, ela está sempre ali calculando a diferença, vai calculando o desvio padrão para todos eles, e você faz algum tipo de inferência para ver se há uma sequência ali que converge para um determinado valor. Tá? Então, é isso que seria o caso mais simples, de que você tem o desvio padrão. Pode ser que você não tenha, a gente vai ver como que a gente calcula quando você não tem o desvio padrão também. Tá? Então, sabendo aqui que o desvio padrão é esse, o perito ele faz um intervalo de 95% de confiança para a média. A gente vai ver como que faz isso. E ele apresenta isso daqui, ó. Essa é uma forma de apresentar um intervalo, né? 29,1, essa aqui é a média que ele calculou, lembra que ele calculou da amostra? Mais ou menos 0,8 gramas. Então, essa é uma maneira de representar um intervalo, mas a gente pode representar por aquela linguagem de intervalo ali também mais usual. Se você fizer 29,1 menos 0,8, você vai chegar em 28,3. E se você fizer 29,1 mais 0,8, você vai chegar em 29,9. Então, essa aqui é uma outra maneira de representar o mesmo intervalo. Tá? Então, esse intervalo indica que a média verdadeira da quantidade de cacau das barras de chocolate dessa empresa está provavelmente entre 28,3 e 29,9, com nível de confiança de 95%. Tá? Então, essas coisas andam sempre juntas, né? Tanto a confiança quanto o tamanho do intervalo. Se você quiser aumentar a sua confiança, naturalmente o intervalo vai ficar maior. Se você diminuir a sua confiança, você consegue um intervalo um pouco mais preciso, digamos assim, ok? Então, só para fazer uma revisão aqui de alguns conceitos, né, que de alguma forma a gente trabalhou. O primeiro é o intervalo de confiança. Então, o intervalo de confiança, ele fornece a amplitude dos valores, né, com probabilidades especificada, contém um parâmetro de interesse. Então, se a gente voltar lá no exemplo que a gente tinha, né, o que é a amplitude, né, que a gente tem? Seria toda essa diferença aqui, ó, ou o dobro desse valor aqui que foi dado. Tá? Então, voltando lá, o nosso intervalo de confiança, né, que é a amplitude dos valores, no nosso caso aqui seria 1,6 gramas, tá, que é o dobro de 0,8, porque entre o menor valor que a gente calculou ali, 28,3, e o maior valor, 29,9, a gente tem uma diferença de 1,6. O nível de confiança é a porcentagem esperada da amostra que inclui o parâmetro, né, de todas as amostras possíveis. No nosso caso ali, que a gente trabalhou, né, o perito informou o nível de confiança de 95%. E a margem de erro é a metade da amplitude do intervalo de confiança, é aquele 0,8 que apareceu. Então você tem uma média, né, uma margem de erro ali de 0,8 para menos, 0,8 para mais. Tá? Então essas coisas elas sempre vão andar juntas, né? O intervalo de confiança, a margem de erro e o nível de confiança. Beleza? Bom, então vamos ver agora finalmente como que a gente vai calcular isso. O que o perito fez para chegar naqueles valores ali. Então a gente vai ver em duas situações distintas. A primeira situação, que foi a que o perito fez, né, quando o desvio padrão da população é conhecido. E o segundo caso é quando o desvio padrão da população não é conhecido, ou seja, ele é desconhecido. Tá? Então nós vamos refazer a conta ali do perito, nós vamos chegar nos mesmos valores que ele, depois vamos ver um outro exemplo para este segundo caso aqui. Então, quando o desvio padrão da população é conhecido. Então, a gente tem alguns passos que a gente deve tomar. São esses aqui, ó. Então, primeira observação que eu preciso falar aqui, ó. Quando conhecemos o desvio padrão populacional, sigma,
tá? Então a gente utiliza essa letra aqui. Anteriormente, a gente utilizava a letra S para desvio padrão, né, em outras aulas. Aqui a gente também vai utilizar a letra S, mas a gente precisa diferenciar. O desvio padrão da população é o sigma. O S vai ser o desvio padrão da amostra. Tá? Então a gente vai ter essa diferença aqui. Desvio padrão da população é o sigma. Podemos calcular um intervalo de confiança para a média seguindo os seguintes passos. Então, primeiro passo, tomar uma amostra de N unidades da população. Então, uma amostra. Beleza? A gente vai medir a nossa variável de interesse. No caso ali era a quantidade de cacau, né, que tinha no chocolate. Poderia ser estatura, poderia ser qualquer outra variável. Beleza? Depois a gente calcula a média. Então a média, né, dessa variável que a gente fez ali. A média, no caso, da amostra, tá? Que é o x barra. Então a média dessa amostra. Daí a gente decide o grau de confiança para o intervalo. Então você vai dizer, eu quero me dar um intervalo com quantos por cento de confiança? Isso é uma escolha nossa. Se eu vou querer com 90%, 95%, 99% de confiança. Tá? É uma escolha nossa que a gente faz. Depois disso, a gente acha o valor de Z na tabela de distribuição normal. Tá? Então, como assim? Só para dar uma ideia. É o contrário, né? Antes, na distribuição normal, era dado para a gente um valor e a gente achava a porcentagem. Agora, dada a porcentagem, a gente acha um valor. Então, só para dar uma ideia, ó, se eu quiser um intervalo de 90%, ficou meio torto aqui, mas vai dar para entender. Vou apagar tudo. Deixa eu fazer um pouco mais bonitinho aqui. Ó. Então, pensa na distribuição normal, tá? A gente tem a nossa média, ok? Eu quero um intervalo de 90%. O que é 90%? É 45% a mais e 45% a menos, beleza? Então, é aqui que vai estar o 90%. 45% a menos, 45% a mais. Então, você tem que encontrar na tabela, né, um valor em que aqui dê 45%. Tá? É isso que você vai fazer. Você vai procurar lá no meio da tabela onde que aparece um 0,45. Mas para facilitar a vida de vocês, alguns valores são bem usuais. Eu desenhei bem em cima aqui. Ó. Deixa eu apagar, não tem problema. Os valores, né, como foi dito aqui, os mais comuns é 90%, 95% e 99%. Então, já vou dar pronto para vocês aqui. Ó. Para 90% é 0,645, né? E aqui tem os outros valores. Então, como que faz para achar isso? Se você quiser, você pode conferir depois na sua tabela de distribuição normal. Então, 90% quer dizer 45% a mais, 45% a menos. Então, eu vou procurar onde que aparece um 0,45. Dependendo da sua tabela, se só trabalhar com dois algarismos, você não vai encontrar. Mas você vai ver que vai estar bem certinho entre entre 1,64 e 1,65. Vai estar entre os dois ali, tá? Se você fizer a média dos dois, vai bater certinho. Depois você confere lá e vê se de fato faz sentido isso que eu estou falando, tá? Caso contrário, se você não quiser conferir, você pode usar esses valores aqui que são os mais usuais. Você só vai precisar da tabela para valores diferentes, beleza? Bom, feito isso, então recapitulando, o que a gente fez? Pegou uma amostra, calculou a média da amostra, escolheu o intervalo de confiança e daí pega o Z referente ao intervalo que você escolheu. Feito isso, você calcula utilizando essa fórmula aqui. Então, a média, mais ou menos o Z que você escolheu, vezes o sigma, né? O que é o sigma? O desvio padrão da população que foi dado, dividido pela raiz de N. N é o número de unidades da sua amostra, certo? Então, vamos fazer isso aqui por meio daquele nosso exemplo lá. Antes, uma observaçãozinha aqui, ó. Então, essa expressão aqui, a sigma sobre raiz de N, é conhecida também como erro padrão da média, tá? Caso apareça isso para você. Mas é só uma questão de nomenclatura. Vamos lá, então, para o nosso exemplo do chocolate, né? Então, a barra de chocolate 100 gramas, considerando como variável a quantidade de cacau e que numa amostra de 25 unidades, então isso aqui já é o nosso N, amostra de 25 unidades, obtivemos a média da amostra, né? Deixar bem claro, de 29,1 gramas, ok? Também considerando que o desvio padrão para a quantidade de cacau é de 2 gramas. Então, isso aqui foi fornecido pela empresa, o sigma igual a 2, tá? É um desvio padrão da população, não é da amostra, beleza? Então, essas são as informações que eu tenho. O que eu vou fazer? Eu vou fazer assim como ele fez, eu vou calcular, né, uma média um intervalo para média com um intervalo de confiança de 95%. Isso aqui a gente escolhe, às vezes é pedido, né? Calcule com um determinado intervalo de confiança. Ele calculou com
95% intervalo de confiança, nós vamos conferir a conta dele. Então, só para voltar lá rapidinho, né? Ó, quando você trabalha com 95% de confiança, você usa Z igual a 1,96. Beleza? Então já vamos colocar aqui, ó, 95% de confiança implica que eu vou escolher o Z igual a 1,96. Eu não preciso escrever o zero aqui, tá bom? Então, beleza, isso aqui é tudo que eu preciso. Então, voltando à nossa fórmula lá, o intervalo de confiança é a média, né, mais ou menos o Z que a gente escolheu, vezes o sigma, divididos por raiz de N. Então, no nosso caso aqui, como é que vai ficar? A média da amostra aqui que ele calculou, 29,1, mais ou menos, agora vamos colocar os valores aqui, 1,96 vezes o sigma, que é 2, divididos por raiz de 25, que a gente já sabe que é 5. Então, fazendo essa continha aqui, eu já vou colocar direto, você pode fazer para conferir, vai dar 29,1 mais ou menos, vai dar, a princípio, 0,784, tá? Isso aqui é para dar 0,784, mas a gente já pode arredondar, né, para 0,8, se preferir, que foi o que ele apresentou, né? Quando ele falou lá atrás, a gente já viu que ele já tinha dado isso daqui. Foi assim que ele chegou, então. Claro, se você quiser, né, você pode escrever daí também naquela outra linguagem de intervalo, fazer 29,1 menos 0,8, né, que vai dar 28,3, e se você fizer 29,1 mais 0,8, vai dar 29,9. Então, o que significa isso? Significa que, com uma margem de confiança de 95%, a gente pode dizer que a média, né, de cacau nessas barras de chocolate de 100 gramas, né, está entre 28,3 e 29,9 gramas. Ok? Então, é isso que a gente pode concluir, né? Então, de uma maneira geral, está um pouquinho abaixo, né, do que a embalagem promete. Lembra que a embalagem prometia 30 gramas de chocolate. A gente tem um intervalo de confiança aqui de 95% de que você tem, aliás, cacau, chocolate não, né? Que tem cacau ali. A gente tem uma margem de confiança de 95% de que a quantidade de cacau nessas barras de chocolate está entre esses valores aqui, né? Um pouquinho abaixo do prometido. Beleza? Então, esse aqui é o caso relativamente mais simples, né? Quando você tem o desvio padrão ali fornecido, né? Já no caso aqui pela empresa, pelo controle de qualidade. Mas e quando não é fornecido? O que a gente faz? Então a gente vai ver agora esse tipo de situação, quando o desvio padrão é desconhecido. Então, primeiro caso, quando a gente não conhece o desvio padrão de uma população, a gente pode estimá-lo pela fórmula. Então, essa aqui é uma formulinha que vai estimar, né, o desvio padrão. Então, para cada um dos valores da amostra, você vai fazer o valor menos a média da amostra, né, leva ao quadrado, divide por n mais 1 e depois tira a raiz. Então, essa aqui é uma maneira de fazer. Só que você só pode fazer isso quando você tem uma amostra, né, com pelo menos 30 unidades, né, ou mais do que 30 unidades. Aí você pode aproximar o sigma por S. Então, olha só, o que é o sigma aqui? O sigma é o desvio padrão da população. O S seria o desvio padrão da amostra ali da forma que a gente calculou, tá? Que apareceu ali no slide anterior. Tá? Não confunda, né? O desvio padrão da população, que é o sigma, com o desvio padrão da amostra, que é o S. Se a tua amostra tiver mais do que 30 unidades, de uma maneira geral, você pode aproximar. Caso contrário, a gente faz outra coisa. O que a gente faz? A gente tem também alguns passos bem parecidos com os casos anteriores. Então, você pega uma amostra de N unidades, da mesma forma, e mede a variável de interesse. Beleza, daí calcula a média, né? A média dessa sua amostra aqui que você fez, igual ao caso anterior. Aí você decide o grau de confiança. Até aqui tudo igual, né? Entre mais comuns, 90%, 95%, 99%. Até aqui está muito parecido com o que a gente fez anteriormente. Agora que vem a diferença. A gente não vai olhar mais na tabela de distribuição normal. A gente vai achar um valor de T, tá? Na tabela de distribuição de student. Então eu vou colocar essa tabela aqui no slide
seguinte para mostrar para vocês e explicar como que a gente encontra o valor. Essa tabela a gente também acha facilmente no Google, tá? Você escrever ali tabela de distribuição de student, você acha fácil essa tabela aqui, tá? Bom, e daí uma coisa que a gente precisa saber que é bastante importante, é uma coisa mais teórica, é que quando você trabalha com uma amostra N, isso quer dizer que a gente está associando a N-1 graus de liberdade. Então, se tua amostra tem, sei lá, 25, o teu grau de liberdade é 24. Se tua amostra tem 10, teu grau de liberdade é 9, e assim por diante. Beleza? É uma nomenclatura que a gente utiliza, para não entrar muito em detalhes aqui. Feito isso, aí a gente calcula por meio desta fórmula aqui, ó. Então, olha só, a média, mais ou menos o T da tabela de student, tá? Eu já vou explicar o que significa isso daqui. Daí vezes o S, né? Antes era vezes o sigma. Agora a gente não tem o sigma, mas a gente tem o S. Tá? O S que pode ser calculado igual a fórmula anterior ali, ou às vezes, né, pode ser que seja fornecido também já direto do desvio padrão da população, dividido por raiz de N. Então, o que é esse N-1? É o grau de liberdade. Tá? Se você está trabalhando com uma amostra de 25, seu grau de liberdade é 4. E o que é esse 1 menos alfa aqui? Isso equivale ao intervalo. Tá? Então, por exemplo, o que seria 90%? Seria alfa igual a 0,1 ou 10%. Tá? Então, quando você fizer 1 menos 10%, chega no 90%. Beleza? Então, esse alfa aqui é uma parte mais teórica que a gente não está entrando muito, mas ele tem a ver com esse intervalo de erro ali que você está trabalhando. Beleza? Então, aqui é a nossa tabela de distribuição de student. O nosso caso que a gente está discutindo aqui, né, é importante falar isso, é o caso bilateral, né? Então, você está imaginando uma margem de erro, quando você fala em 90%, 45% a mais, 45% a menos. Então, quando a gente olhar a tabela, a gente vai olhar os valores aqui de baixo, ó. Tá, então, isso aqui seriam os nossos graus de confiança, ó, 90%, 95%, e aqui é 99%. Beleza? Então, só para dar uma ideia, que são os valores mais comuns ali que eu comentei, né, anteriormente. Então, a gente olha normalmente nessas colunas aqui. E o que seria esse VP aqui, né? Algumas tabelas não trazem o VP, traz o GL, que seria o grau de liberdade. Mas é isso, o VP aqui é o grau de liberdade. Tá? Então, se você tem uma amostra de 25, o teu grau de liberdade vai ser 24. Se você tiver uma amostra de 19, teu grau de liberdade é 18. E é assim que a gente vai fazer para encontrar o nosso T. Eu vou fazer isso já com um exemplo aqui para vocês. Então, vamos fazer com bastante calma aqui o nosso exemplo e a gente faz o passo a passo. Então, vamos lá, vamos começar. Espera aí, eu quero a caneta, beleza. Então, uma enfermeira quer apresentar um intervalo de confiança para a média de peso ao nascer de bebês do sexo masculino, filhos de mães muito jovens. Então, uma coisa bem específica. A partir de uma amostra de 28 bebês, já é uma informação nossa, então esse é o nosso N, né? O número da amostra, obteve média, então a média da amostra, é o nosso X barra, de 2,750, posso colocar só 2,75 quilogramas. Beleza. O desvio padrão S igual a 0,415. Veja que esse desvio padrão aqui, ó, é da amostra. A partir de uma amostra de 28 bebês, obteve média tanto com desvio padrão tanto. Então, isso aqui é um desvio padrão da amostra, não é da população, né? Nesse caso, não é nem possível você obter, né, um desvio padrão da população. Você teria que fazer isso de todos os bebês, né, do mundo. Não faz muito sentido. Então, obtenha um intervalo para a média de peso dos bebês com margem de confiança de 90%. Então, ela deu aqui que ela quer uma margem de confiança de 90%. Beleza? Então, nesse caso aqui já foi dado S, se não fosse eu poderia calcular com aquela formulinha anterior, apesar de que acredito que a essa altura vocês já sabem calcular desvio padrão, a gente tem um monte de aula aqui também no canal falando sobre essas coisas, inclusive como calcular o desvio padrão, né? Então não tem muito por que a gente entrar nisso. Nesse exercício já foi fornecido, né? Já foi um dado fornecido, então já facilita a nossa vida. Então vamos lá. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar o T, primeira coisa. Antes eu vou escrever aqui a formulinha, né? Então a formulinha para encontrar esse intervalo é a média mais ou menos o T. Como que vai ser o nosso T aqui, né? Primeiro o T é o N-1. Então o N-1
o nosso grau de confiança vai ser 27, né? Já que o N é 28, a amostra tem 28 bebês, então o nosso grau de confiança é 27. Ponto e vírgula, daí o nosso intervalo de confiança, né? 90%, então o nosso alfa é 0,1. 90% a gente pode escrever como 0,9. Então é esse T que a gente vai ter que calcular, vezes o S divididos por raiz de N. Bem parecido com o caso anterior, só que a gente vai encontrar o T na distribuição do student. Então vamos lá. O que ele pediu, né? Uma margem de confiança de 90%, né? Deixa eu pegar aqui só o marca-texto. Então, margem de confiança de 90%, eu venho aqui na parte bilateral e vou considerar esta coluna. Então, é nessa coluna aqui que eu vou encontrar meu valor. Aí, o meu grau de confiança, a amostra teve 28, então meu grau de confiança é 27, certo? Então, agora é só cruzar os dados aqui, ó. Eu vou trabalhar com T igual a 1,703, beleza? Deu para entender como que faz para encontrar o T aqui, né? Só grau, a margem de confiança que a gente tem e o grau de liberdade, que é o N-1. Então, voltando aqui, vou colocar o enunciado, voltar para a caneta, a gente vai ter o T igual a 1,703, que eu consultei ali na tabela. Então, substituindo aqui, a média 2,75, mais ou menos o T, que a gente acabou de encontrar ali, 1,703, vezes o desvio padrão da amostra, não é o desvio padrão da população. Eu estou falando bastante isso, que é para chamar a atenção da diferença. Então, 0,415 dividido por raiz de N. Então, no nosso caso aqui, raiz de 28, certo? Essa continha aqui eu vou tranquilo, vou deixar para vocês fazer, eu já vou apresentar aqui. Então, nosso intervalo vai dar 2,75 mais ou menos 0,134. Depois vocês conferem ali para ver se está certinho essa conta. Então, essa é uma forma de apresentar o intervalo, ou eu posso apresentar o meu intervalo, né, naquela outra linguagem de intervalo mesmo. Faz 2,75 menos 0,134, vai dar 2,616. E se você fizer 2,75 mais 0,134, vai dar 2,884. Bom, o que significa isso? Então, significa que com uma margem de confiança de 90%, eu posso dizer que a média do peso de bebês do sexo masculino, filho de mães muito jovens, né, estará entre 2,616 e 2,884 quilogramas. Certo? Então, é uma forma da gente fornecer a média, a gente não diz, né, a média é tanto, a gente dá um intervalo, né, a gente tem uma confiança de 90% de que a média está entre esses valores aqui. Veja que esse caso aqui não é tão disperso quanto aquele primeiro lá que a gente comentou dos homens, né, estatura lá entre 1,50 e 1, não lembro quanto que era lá. Tá? Aqui já é um dado um pouquinho mais preciso, a confiança não é tão alta, né? Se eu quisesse aumentar a confiança, fica até como uma sugestão de exercício para vocês, né? Se eu quisesse mudar a minha confiança, se eu quisesse ter uma confiança maior, digamos de 95% ou 99%, o que ia mudar? Só ia mudar o valor do T. Né? Quando muda o valor do T, o que acontece? Esse número aqui vai ficar maior, portanto o intervalo vai ficar um intervalo maior. Né? Para você ter uma maior confiança, você precisa dar um intervalo mais amplo. Com menos confiança, você consegue dar um intervalo um pouquinho mais enxuto, vamos dizer assim. Beleza? Então é isso aí. Acho que o objetivo da aula foi cumprido, né? Conseguimos trabalhar bem com os conceitos que aparecem aqui e vimos como que a gente calcula, né, um intervalo para média, né, com uma determinada confiança, quando o desvio padrão é conhecido, o desvio padrão da população, ou quando o desvio padrão da população não é conhecido. A gente trabalha daí com o desvio padrão da amostra, né? Acho que deu para pegar também a diferença entre o S e o sigma. Então é isso aí. Valeu. Até a próxima.